que vem a ser uma composição cenográfica? Como o próprio nome diz, é a composição de todos os objetos de cena. Objetos, móveis, quadros, a própria iluminação, os volumes que aquele objeto vai imprimir na própria cenografia, e isso tudo feito com equilíbrio e harmonia. Não se pode colocar coisas muito coloridas demais, tudo tem que haver uma harmonia, que isso já até me remete também à própria decoração. Quando se você vai decorar uma casa, um ambiente de sua casa, você não vai colocar milhões de coisas, muitas cores, assim mesmo na cenografia. Principalmente quando a gente se refere que tem, dentro do próprio ambiente, tem uma movimentação das câmeras, tem a movimentação dos atores, tem a movimentação do iluminador, para que não haja muita sombra, muita luz. Então, sempre que vai se trabalhar com a composição cenográfica, a gente tem que analisar todos esses movimentos, o equilíbrio, a harmonia, os contrastes que também que isso pode vir a dar, as linhas e os volumes. Sempre que a gente tem que pensar no seguinte, que a composição cenográfica tem também os objetivos dela, que é alcançar o efeito emocional que o próprio diretor quer dar à cena, transmitir um clima ou de harmonia, ou de desorganização, ou de confusão, quebrar também a monotonia da cena. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, porque assim fica uma coisa muito morosa se você for usar só cores neutras, ou colocar uma luz que não tenha dê um grande impacto à cena. Isso vai se tornar uma coisa cansativa e neutra. E também harmonizar o senso estético. O que vem a ser senso estético? Quando nós olhamos para alguma coisa, nós procuramos sempre ver o que é agradável aos olhos. Né? Então, o que é agradável, às vezes o que é agradável para mim pode não ser para você. Mas isso tudo funciona de uma forma que não vai deixar um ambiente muito carregado daquilo que se quer imprimir na cena. Se é uma cena clássica, onde as pessoas vão estar vestidas todas formalmente, ninguém vai botar uma decoração carnavalesca. Então a harmonia tem que estar entre o figurino, a luz, o cenário, tudo isso tem que ser harmonizado. E outra coisa também que a cenografia imprime é que o diretor às vezes quer dar foco em algum objeto, alguma cena, que ele quer que o espectador olhe mais para aquela cena. Então a cenografia ela vai tornar esse local, essa cena, mais atraente e mais harmônica para que seja trabalhada através da filmagem, né, e das cenas que o diretor vai dirigir. Os elementos visuais que compõem o cenário são os seguintes. O primeiro deles é a massa. O que vem a ser a massa? São as pessoas e os objetos. As pessoas e os objetos, eles têm que ter uma composição que pode ser simétrica, onde a imagem formal e fria, sem criatividade, e a assimétrica, que é a imagem que é mais agradável. Como estávamos falando de massa, a massa também tem um peso virtual dos elementos. Óbvio, se você usa objetos grandes, eles vão pesar, ficar um ambiente muito mais pesado do que se você usar os objetos pequenos. Esse peso ele tem que ser equilibrado para que não fique uma coisa tão estranha quando você olha para uma determinada cena. Então, outro elemento visual que também vai compor o cenário são as linhas. A direção dos movimentos das linhas. Através dos móveis, dos elementos que constituem o cenário, você pode conduzir linhas.
elas têm direção, comprimento e posição. Essas linhas não são especificamente linhas desenhadas, mas também podem ser. Por exemplo, se você colocar no fundo de uma parede listras horizontais, ela vai deixar o ambiente meio achatado. Então isso achata muito o ambiente. Da mesma forma que você colocando linhas horizontais, você vai ampliar o ambiente. Então são técnicas que você, naturalmente, você vai adquirindo com a sua prática. As linhas verticais, elas dão dignidade, dão poder. As horizontais dão estabilidade, dão paz, dão tranquilidade. Enquanto que as linhas curvas, elas dão suavidade, graça, movimento e sensualidade. As linhas, podemos também dizer que as linhas elas são formadas também pelos objetos, pelas pessoas, e elas também direcionam para o olhar para onde o diretor quer focar. Se ele quer dar maior ênfase a uma determinada cena, então os que determinam essas linhas, eles podem estar direcionados a esse determinado aspecto.